Hi, I'm Regina Martinho. A gente está sempre falando sobre o quanto é difícil entender o americano, o quanto a gente precisa melhorar a pronúncia. E hoje eu decidi trazer para vocês um exercício com duas frases, mostrando que com uma técnica aqui, uma técnica ali, o quanto a gente pode melhorar e o quanto a gente pode fazer para ser melhor entendido e entender melhor o nativo. A primeira frase que eu pensei foi o seguinte: People are talking about her. People are talking about her. People are talking about her. Nós, como brasileiros, diríamos essa frase: People are talking about her. Ou talvez about her. E queremos ouvir people are talking about her. À medida que eu transfiro, toda a minha bagagem de português para o inglês e levo toda essa informação que eu tenho, de falar todas as letrinhas até o final, eu vou ficar com esse inglês carregado que vai dificultar o entendimento do outro que está me ouvindo e vai fazer com que meu inglês fique extremamente pesado e que eu não tenha clareza, que eu não passe clareza no momento que eu estou falando. O que a gente pode fazer para melhorar essa frase? Em primeiro lugar, people, e final eu corto, eu não vou pronunciar esse E. Esse L, como é que eu vou pronunciar? Todo L em inglês, L final, eu enrolo, eu vou enrolar minha língua para trás e falar people. É como se a gente falasse Brazil. A gente não fala assim, Mas, but in English you have to say it. So, Brazil, people. O final dessa palavra people, ela acaba em L. Então, o último som dela é com a língua enrolada para trás. Quando você tem uma outra palavra em seguida que começa com uma vogal, que é o R, você vai o quê? Emendar, porque toda palavra que termina com consoante vai juntar com a outra que começa com vogal. Então aqui eu já tenho um people are, people are, people are talking, people are talking. Olha como eu produzo esse T na minha boca. Talking, português. O T em inglês é diferente. É uma outra formação. Eu vou fazer o T, tá, tá. Eu tenho um som que é um chiado. Tá. Eu faço o T e junto com esse T eu tenho um S. Tá, tá. So talking, teacher, take. E não take, teacher, não. E muito menos teacher, So, people are talking, talking, talking about, talking about. Só que esse about, esse A, ele pode ser cortado, porque about é uma palavra, uma function word. Se é uma function word, ou seja, uma palavra que não tem um sentido na frase, eu posso cortar uma parte dela e eu vou cortar esse A, justamente. Então, nós vamos dizer talking about her. O que eu faço com esse her? Olha só, eu corto o H, eu tenho um about terminado em T, eu vou juntar esse T com o E do her, já que esse H tem som, her, mas eu cortei e vou ficar com about her. Esse T vira um flap T, que é um som de R brando. Remember, about her, como arara, about her. When I have all these together, I'm going to have people are talking about her. 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 Now, the words that are stressed. Quais são as palavras mais fortes dessa frase? São duas. São as palavras que têm sentido, que dão sentido a essa frase. Que em geral são quais? Os nouns, os substantivos e o verbo. People talking. That's all. People are talking about her. People are talking about her. So the sentence will be this: people are talking about her. The other words are going to be function words, so they are not so important. That's why they are reduced. You understand? So our first sentence is people are talking about her. All right.
Now we're going to one more sentence that also has some important things for us to mention here. That is, you could have told him. You could have told him. Brasileiros, you could have told him. Trouxe toda a herança, né? Aquela bagagem do português, destacando, estressando as consoantes finais. Quando, na verdade, o que a gente tem que fazer é exatamente o contrário. A consoante final, ou ela é cortada, ou ela é connected com a vogal seguinte, ou ela muda de som. So, you could, eu tenho um have, que eu vou cortar o H, e ele vai ficar could have, could have, could have, could have. Esse could have vai virar coulda. You coulda. You coulda. Olha o T de novo. Told. T com Szinho, um T com esse chiadinho que eu falo. Told. Told. Told him. Eu vou cortar também esse H do him e vou produzir am. Lembrando que esse I do him é um I curto, então eu não falo him. M em inglês é M. You have your lips closed, they touch. It's not him, no, him. And then you say told him, com som de R, de novo, como em arara, ok? So, you coulda told him. Quando a gente fala isso devagar, fica esquisito. Mas na conversa, no ritmo normal de uma conversa, isso vai ser you coulda told him. You coulda told him. You coulda told him. You coulda told him. So you see, in conversation, that's how people talk. So, once again, the minute you know it, the minute you're prepared, you know how people talk, this is not going to be hard for you anymore because you're prepared. That's why pronunciation is so important. You learn the way people talk. You learn to produce sentences, words, in a way that people are familiar with. So you are not creating obstacles for native speakers because you're talking the way they do, or you're talking in a way they understand. And this has nothing to do with talk like a native. No, you talk in a way they understand. Because if you say, you could have told him, that is going to be complicated. Eles vão ter que entender esses códigos todos, né, que a gente acaba criando. E esses são obstáculos para o entendimento. A língua, ela tem que ser uma ferramenta de comunicação. É o que eu sempre falo. Então, para que você tenha boa comunicação, você tem que livrar, tirar da frente todos os obstáculos. O maior obstáculo na conversa de pessoas estrangeiras, né? O nativo com a pessoa que fala uma outra língua, ou pessoas estrangeiras de uma forma geral. O maior obstáculo, eu diria que não é o vocabulário, não é a gramática, é a pronúncia de qualquer língua. Porque vocabulário você pega, né, um manual, você pega um dicionário, você pega o Google e você vê as palavras. Mas e na hora de você falar? Esse é o maior obstáculo. Então, trabalhar a pronúncia é o que vai te ajudar a vencer obstáculos, vencer embarrassing situations, né? Se livrar de uma vez por todas dessas situações mais embaraçosas que a gente vê com tanta frequência. Então, trabalhar uma frase toda talvez dê esse sentido mais amplo do que você pode fazer com a sua pronúncia quando ela está bem elaborada. Alright? Okay, so this is it for today. I'll see you in our next challenge. Bye bye!